A palavra que o Ruach colocou em mim, né, colocou para mim falar um pouco, é andando em amor. Como podemos andar em amor e como faremos para andar em amor, né? Esse sétimo dia aqui, a plenitude, plenitude, a gente já personifica o amor, né? O amor de Yahshua, o amor e a obediência dele. Pois não existe o amor sem a obediência e não existe a obediência sem amor. Porque se nós amamos, nós temos que ser obedientes a nosso Pai, em primeiro lugar, nosso Pai que nos colocou nesse mundo. Antes da fundação do mundo, ele já nos predestinou. E ele nos faz sempre o que apraz para ele, né? E não para nós. Muitas vezes pensamos que nosso querer está acima das coisas, mas isso tem de ser quebrantado cada vez em nós, para que naquele dia chegar, a gente está pronto. Pronto em obediência ao Pai. E isso é o que devemos fazer dia após dia em nossa caminhada aqui na Terra. Está em obediência ao Pai. E essa obediência gera o amor. Assim como o Machia amou o Pai, a gente temos que seguir o passo dele e amar e obedecê-lo plenamente. Abri aqui a palavra, irmãos, em Efésios 5, 1 e 2, que diz: Portanto, tornem-se imitadores de Yao, como filhos amados, e continue andando em amor, assim como também Yahshua nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício, um aroma agradável a Yahweh. Essa palavra é pesada demais, né, para a gente que vivemos no tempo, nesse tempo que estamos aí, cada dia o mal se instalando cada vez mais, até porque a palavra fala que os dias são maus e cada vez ficará mais mal ainda, mas nós somos o sal e a luz da terra. Se nós, irmãos, não passar amor, quem passará? Se nós que almejamos entrar no reino e não se espelhar em Alcha, que foi o amor em si aqui, o amor sobre todas as coisas, foi ele, quem somos nós para não seguir o exemplo do nosso irmão maior, que veio aqui com obediência e amor ao Pai, para fazer tudo o que ele fez, e mesmo assim, muitas vezes a gente não segue o exemplo dele. E isso é o que nós temos que fazer diariamente, fazer o exercício em nossa mente. Ele Ial nos amou através do filho dele e deu seu filho para a remissão de muitos, né? E nós somos esse muitos. Será que esse amor que a gente está passando, que a gente está passando para nossos irmãos, eu digo os irmãos da fé no sentido de a gente estar perdoando muitas vezes o que machuca a gente, né? Em pequenas palavras que os irmãos falam, muitas vezes estamos com um ego tão grande que qualquer coisinha que o irmão fala já nos machuca. E se você for parar para pensar depois de alguns minutos, foi uma besteira que era sem pé, sem cabeça, mas mesmo assim nos magoou. Mas por quê? Porque nós não paramos e focamos nossa cabeça no alto. Não focamos nossos olhos na direita do Pai, que é Yahshua Mashiach. Porque ele foi ofendido várias vezes quando ele esteve aqui na terra. Ele foi moído, foi passado, foi xingado, foi maltratado e mesmo assim sempre transmitiu o amor. E nós, na primeira palavra que o irmão fala com a gente já vira a cara, já pega uma birra e já para de, que nem a irmã Messa falou logo no começo, já sai dos grupos, já não quer conversar mais com o irmão, já larga a palavra. E nós temos que olhar somente para o consumador de nossa fé, Yahshua Mashiach. Ele, que é os irmãos, eu sou falho, os irmãos aqui da live é falho, os irmãos que estão nos assistindo é falho, até nossos parentes, colegas e amigos, que muitas vezes não processam a nossa fé, são falhos. E por isso a gente tem de ter amor maior, porque nós somos os exemplos para eles. Nós estamos servindo de autores no palco. A qualquer momento que nós damos umas falhas, eles são os primeiros a apontar. Então a gente tem que fazer tudo com perfeição em Yahshua Mashiach, glorificando a Yahweh porque Yao nos amou primeiro. Nunca existiu e nunca existirá um amor maior que o de Yao, que entregou seu filho amado, para remir o pecado de muitos. Um filho inocente que a própria Escritura afirma que nele não se achou pecado algum.
Vamos andar um pouquinho aqui nas Escrituras. 2, 1 Pedro 2, 23 e 24, ou 22, é isso, 1 Pedro, perdão, deixa eu só ver aqui. 1 Pedro 2, 22 e 23, que nos diz o seguinte: Ele não pecou, ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em nossa boca. Quando estava sendo insultado, não respondia com os insultos. Quando estava sofrendo, não ameaçava, mas confiava-se àquele que julga com justiça. Tá vendo, irmão, como é tremendo? Ele não julgava, ele só entregava a Iau. Quantas vezes nossos irmãos ou nossos parentes que não são da fé nos julgam, nos falam alguma coisa e a gente responde, replica. Eu falo isso primeiramente de mim, né? Que primeiro a gente começa da nossa casa, né? Eu muitas vezes saio de mim e esqueço de olhar para Yauch. Esqueço de olhar o exemplo dele. Mas é o que precisamos e temos que fazer para que, se a gente quer entrar no reino, a gente tem de se igualar a Yauch. A gente tem de seguir os passos dele. Muitas vezes o irmão vem com alguma afronta, ou os que não é irmão, mas que é nossos parentes, colegas e amigos, vem com afronta, já com a artimanha do inimigo, e a gente vai e cai na artimanha e dá palco para o inimigo. Acabamos falando coisa grosseira que depois a gente fala, como é que eu, como exemplo, estou me prestando a um trabalho desse? E é aí que começa a nossa fé esmurecer. Mas temos que lembrar que quem está à direita do Pai, ele nos justifica dia após dia. Dia após dia, irmãos, estamos sujeitos a erro, mas ele dia após dia nos justifica. Ele nos ama de tão em forma intensa que ele sempre está ali para nos justificar. Claro que a gente não vai estar fazendo isso deliberadamente para estar fazendo e cumprindo erros, mas só que a gente tem que ter essa consciência, né? Que ele está ali para nos justificar, independente do nosso erro, mas que possamos, com o nosso coração arrependido, com o nosso coração prostrado para o Pai, não fazer mais o que outrora fazemos, né? Um filho que, por obediência ao Pai, tá vendo? E a obediência sempre está junto com o amor. Ele foi obediente até a morte do madeiro. Ele foi obediente ali até no madeiro. Será que nós estamos sendo obedientes ao nosso madeiro? Será que estamos carregando nosso madeiro, fazendo nosso madeiro dia após dia? Será que nesses momentos assim que mais aperta, será que a gente está levando madeira ou deixando o madeiro cair? Temos que ser resilientes, foi a palavra que estava falando, a irmã citou aí. Temos que perseverar, ser resiliente até aquele grande dia, né? Até o dia de Abib, dia 15, está aí perto, chegando. Então temos que ser resilientes, mesmo que não for, quem não for, mas que seja resiliente até a volta do Mashiach nas nuvens. Porque nossa peregrinação de fé é ser resiliente. Assim como os irmãos outrora, no tempo dos apóstolos, foram resilientes, não chegaram a ver a vinda do Machia, mas só que eles estavam ali resilientes. Morreram por uma causa maior, morreram pela fé, pelo que acreditava, pela emuná. E estavam ali. Se a gente parasse perto dele, tivesse essa oportunidade de perguntar, você se arrepende de alguma coisa? Eu creio que nenhum desses irmãos ia dizer, não, não me, eu me arrependo. De maneira alguma. Eles iam dizer, não, foi sofrido, foi dolorido, passei o que os irmãos passaram, fui a escória do mundo, mas eu faria tudo de novo, pelo amor daquele que nos justificou. Pelo amor daquele, o Criador e ao dos exércitos, que mandou seu filho aqui, ele fez um sacrifício maior. Por que é que nós não podemos fazer um sacrifício mínimo? Para a gente, muitas vezes, pode ser pequeno, pode ser grande, quer dizer, né? Para a gente, muito sacrifício que a gente acha que está fazendo aqui na terra é grande. Mas quando a gente coloca na balança o sacrifício de Yahshua, o sacrifício de Yahweh de dar o seu filho amado, sem pecado algum, será que o nosso sacrifício aqui é maior do que esse? Será que a gente teria coragem de dar um filho da gente ou uma pessoa que a gente ama? Mas Iau, com todo o seu amor, deu, porque ele é benigno, porque ele é grande,
Como o irmão Francisco sempre louva, ele é Israel dos exércitos, ele não perde uma batalha. E nós, como os filhos dele, como generais dele, em Yahshua Mashiach, a gente também vai estar pronto para a batalha naquele grande dia. Quando herdarmos o reino, assim seja, em nome de Yahshua Mashiach, estamos lá preparados pelas carapaças, pelas batalhas que vivemos aqui, a gente vai estar pronto para reinar. E assim o amor de Yah vai ser soberano sobre nossas vidas. Mas para o amor de Yah ser soberano, a gente tem que obedecer. E como é que a gente obedece, mano? Amando a palavra, lendo, orando, estando nos quatro pilares. A gente, estando nos quatro pilares, na oração, no jejum, na imersão e no partir do pão, isso já é meio caminho andado para você fortalecer o seu espírito, pois a nossa carne puxa. Mas o espírito sempre, creio eu, que vai prevalecer, porque nós somos mais que vencedores. Em Filipenses, meu irmão, em Filipenses 2 vai falar um pouquinho do sofrimento de Auschwitz ali no Madeiro, né? Filipenses, Filipenses 2:8 diz, mais do que isso, quando veio como um homem, como Yahshua veio como um homem, ele se humilhou e se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte. Sim, morte no madeiro. Por essa razão, Iau o exaltou a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Que nome é esse? Iauxa o Mashiach. Iauxa, que quer dizer Iau salva. Muitos, muitos que vivem hoje em dia no mundo não aceitam esse nome, como é o que a gente prega, o que a maioria da gente prega é isso, né? Que eles não aceitam o nome. Mas esse nome não pode ser mudado. Um fundamento lançado não pode existir outro, porque o nome é o fundamento da pessoa. E Iau, pela sua benevolência, deu esse nome a seu filho. O nome que está acima de todo nome. Iau Shá. Shá, salvação. Iau é a salvação. É o nome do seu filho. E é essa bandeira que devemos carregar todo dia, é essa bandeira. O nome de Iau e do seu filho Iauxa, que é a salvação para a gente. E disso nós não podemos descer. E disso a gente não pode nem acrescentar, nem tirar, porque Iau é a nossa salvação. E ele entregou seu filho, Iauxa Mashiach. Você que está ouvindo aí pela primeira vez, você que pode estar ouvindo aí no YouTube pela primeira vez, só existe dois, Iau, o Todo-Poderoso, esse é o seu nome, o nome do seu Criador, daquele que desde a fundação do mundo criou todas as coisas, Iau, e o nome do seu filho, Iau Shumashia, aquele que morreu no madeiro, que foi moído e transpassado pelas nossas transgressões. E disso nós não podemos fugir, e disso não sairemos até aquele grande dia. E você verá, você que está nos escutando aqui, que esse nome tem poder, e nele há poder. Falar mais um pouquinho de amor, meus queridos irmãos, e da obediência. Quando ele foi transpassado nesse madeiro, quando ele foi moído lá, ele tornou o amor e a obediência, porque ele desceu da glória e veio aqui na terra. Ele deixou tudo, largou tudo por obediência e amor ao Pai, para descer aqui nessa terra, se tornar homem como nós, homem. E Yahshua está sentado à direita de Yah, como homem, não como Deus que o pregam por aí, mas ele está lá como homem, como nós. Ele sofreu tudo em carne como nós. Se ele, como carne como nós, sofreu, por que nós não podemos sofrer? Se queremos seguir o caminho dele, se queremos ser igual a Yahshua, se queremos ser igual a Yahshua, então temos que cada dia mais se assemelhar a ele. Você vai sofrer? Vai. Mas Yahweh está contigo. Você vai passar por tribulação? Vai, mas Yahweh está contigo. Você vai passar por afronta? Vai, mas Yahweh está contigo. Se você não exercitar, meu irmão, todo dia isso em sua mente, quando acordou, lembrar que Yahweh está contigo, você não consegue vencer. Porque esse mundo
O inimigo está como um leão tentando te tragar cada dia, jogando sua sementia. Mas se você decidir em sua mente, todo dia quando você se levantar, que Yahweh está contigo e você é mais que vencedor em Yahshua Mashiach, você pode ter certeza que não há inimigo, não há quem faça você sair do madeiro. E isso é o que temos que fazer dia após dia. Para andarmos, seguir e observar o caminho no amor, devemos nos espelhar em Alcha, o homem, como nós, onde revelou seu infinito amor, padecer para justificar a você, a mim e a todos que estão assistindo, sem merecer. Sem nós merecermos, ele veio e nos justificou, pois ele não havia pecado algum nele. Repito mais uma vez, porque isso tem que ser gravado em nossas mentes. Ele não tinha pecado algum. Ele não tinha erro, não tinha falha. Mas ele nos amou, ele entregou por mim e por você. Reflita em sua mente, em sua vida toda, o amor enorme que ele tem por você. Será que nós somos merecedores desse amor? Mas mesmo assim, ele nos amou. Em Hebreus 2:12, na verdade, Hebreus 12:2 diz o seguinte: olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador de nossa fé, Yahshua Mashiach, pela alegria que foi nos apresentada, ele suportou a morte na estaca, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Yahweh. Tá vendo aí, meus irmãos? Como foi que o amor tremendo e a obediência ao Pai que Yahusha fez, ele tendo toda a oportunidade de ter ficado lá, porque ele era o filho do Pai, o filho primogênito, o primogênito de todas as coisas, estava lá, mas ele falou: Não, Pai, por obediência a Ti, eu vou, eu vou passar por esse sofrimento para me resgatar e reconciliar o mundo. Ele, desde lá da fundação, a Bíblia nos fala que desde a fundação do mundo, esse já era o plano perfeito ideal para mim e para você, meu amado. Por isso temos que todo dia estar nessa batalha intensa, essa batalha de estar glorificando e exaltando o nome de Yahweh, porque Yahweh nos amou primeiro. Ele sempre está nos mínimos detalhes que você parar para olhar, ele está amando a minha e a sua vida. Mesmo quando não merecemos, ele está. Lembre-se sempre disso. O amor, há vários fatores que devemos levar em conta. E o primordial é a obediência. Como é que você que diz que ama seu pai, que ama aquele que o criou e você não obedece? Será que nós estamos obedecendo ao nosso Abba, ao nosso Yahweh? E se obedecemos, a própria palavra fala que devemos amar os irmãos incondicionalmente. E para mim amá-lo, eu tenho que amar você que eu vejo. Como é que eu posso amar a Yahweh que não vejo e acabo não amando o irmão que eu vejo? Se você é meu irmão em Yahshua Mashiach, se você e eu somos um corpo só. Nós somos um corpo e assim como o corpo, temos que cuidar um do outro. E isso é que se aperfeiçoa um corpo. Quando um braço está ferido, o outro braço que está são vai lá e acalenta o outro braço. Será que hoje você já visitou o irmão, já deu uma paz de alça, perguntou como o irmão tá? Será que aquele irmãozinho que lhe fez alguma coisa e você acha que fez, que muitas vezes o irmão não está nem sabendo, mas você já chegou lá e falou: Ó, irmão, quero compartilhar uma coisa contigo aqui que eu achei que tu tinha falado comigo, quero entender se é desse jeito. Porque muitas vezes, irmãos, entendemos uma coisa que o irmão falou, que muitas vezes não é aquilo que ele queria passar para você. Mas nós, por o calor do momento ou as circunstâncias que estava, acabamos entendendo uma coisa e não era aquilo que o outro irmão queria falar. E isso, o corpo vai enfraquecendo. Porque desse irmão que se sentiu assim, pode conversar com o outro e assim vai surgindo as conversas e acabamos distanciando o irmão. Muitas vezes os outros irmãos
acaba se reconciliando e aqueles outros que ouviram a conversa acaba se distanciando e você não sabe por quê, mas foi por quê? Porque surgiu uma conversa ali indevida, de você não chegar primeiro em seu irmão e falar: Ó, meu irmão, eu te amo em Alcho Machia, me perdoa. Eu entendi isso aqui, será que é isso mesmo? Me perdoa por entender mal. E muitas vezes é isso que acontece, meu irmão. Em 1 João 3,16, nos diz o seguinte: por meio disso chegamos a conhecer o amor. Ele entregou a vida por nós, e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Essa vida aqui, meu irmão, pode ser tanto física quanto espiritualmente, né? Eu entendo assim, se assim os irmãos também entenderam no racho desse jeito, porque chegará tempos que os irmãos que aqui ficarem, que passarem pela tribulação, eles vão ter de se doar um pelo outro irmão, porque a palavra diz que muitos um entregarão o outro, né? E mais nesse presente momento aqui, que ainda não chegou a essa oportunidade, eu creio que essa palavra serve mais em espírito, e a gente se doar no ruache pelo outro irmão. Porque muitas vezes o irmão está ali fraco e você não quer se doar pelo aquele irmão. Você pode doar de várias maneiras, irmão. Você pode doar na oração, você pode doar jejuando pelo irmão, você pode se doar perguntando quando um irmão está, que muitas vezes a gente está tão assim que a gente só precisa de uma palavra, de um bom amanhecer, a paz de alça, meu irmão. Só isso já serve para você ajudar o corpo, meu. Só isso você já serve para você estar unido com os irmãos, como estamos aqui agora, todos unidos em um só ruache, em um só pensamento. Então, muitas vezes, a gente só quer só exercitar essa bondade que Yahshua nos dá todo dia, de sermos como ele foi. Que ele sempre estava ali passando. Ele veio para quê? Para pegar aquele que havia perdido. Aquele irmãozinho que saiu lá do grupo, será que você já foi chamá-lo? Será que você já foi falar com ele? Ô, meu irmão, você saiu por quê? Ô, meu irmão, você tá assim, mas eu tô aqui, viu? Você não quer voltar agora não, por meio de nós, mas eu tô aqui falando com você diariamente. Minha amizade com você não depende só de grupo, não. Depende daquele que nos amou primeiro, de Yahshua Mashiach. É claro que a gente deve discernir tudo que a gente vê, o que a gente ouve, porque muitas vezes o irmão pode estar ali abalado, quer nos levar para outro caminho, né? Mas você tem que exortar no ruache de Yah, o irmão. Ó, irmão, não é bem assim não, mas eu te amo do mesmo jeito e eu vou estar sempre aqui à disposição. Você sabe que o inimigo é astuto, meu irmão, mas não vá lá todo dia, mas que você um dia ou outro passe para saber como o irmão está. Isso é gratificante para o corpo, porque isso aí nós estamos fazendo o que Yahshua fez. E Yahshua foi buscar aquele lá de Samaria, que era a escória lá do tempo de Yahushalã. Ninguém queria conversa com o samaritano, mas Yahshua foi aonde? Veio o samaritano. Por que que a gente não pode ver nosso irmão que estava ali com a gente? A gente não pode conversar com nosso irmão? Isso é dolorido até para mim falar isso, meu irmão, porque muitas vezes eu sou um dos primeiros a não estar fazendo essa benevolência de estar conversando com os irmãos. A palavra não diz, né, que a espada é de dois gumes, corta tanto para um quanto corta tanto para quem ouve quanto para quem fala. Isso é dolorido para a gente, mas a gente tem que estar dia após dia fazendo o que Yahshua fez. E para a gente se santificar até aquele grande dia, se a gente não quebrar o nosso eu, porque isso é do nosso eu, se a gente não quebrar o nosso eu e que Yahshua seja sempre revestido em nós, isso não vai acontecer. Porque sempre a palavra diz o quê? Que a carne briga contra o espírito. E essa briga é grande, meu. Porque é bom demais fazer os desejos da carne. Todos os irmãos que estão aqui, é bom você estar ali fazendo os desejos, você deixar sua alma transparecer. Você vai dizer que assistir uma televisão, assistir coisas que não edificam, não é bom, não? É, mas você tem que sacrificar isso aí.
Porque se você não estiver no espírito, no Roache, você não está santificando o seu espírito. E temos que estar no espírito cada vez mais, porque os dias são maus. A luta é grande, mas nós somos mais que vencedores. E sempre seremos mais que vencedores em Yahshua Mashiach. Em Gálatas 2:20 diz o seguinte, meus irmãos: Estou pregado no madeiro com Yahshua. Quem vive não sou mais eu, mas Yahshua que vive em união comigo e contigo. De fato, a vida que vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Yahweh, que me amou e se entregou por mim. Tá vendo aí? A gente vive nessa carne de pele e osso aqui, mas a gente tem consciência que a gente tem de viver em Yahshua. A gente tem que buscar as coisas do alto Shalaim, do alto Shamaim. A gente tem de sempre viver para lá. As coisas dessa terra, a gente tem de fazer que nem Paulo fez. Considero isso tudo como esterco para alcançar uma coroa incorruptível, como os corredores que correm atrás de uma coroa corruptível, eu corro para uma incorruptível que está lá em cima, preparado, que Al tem preparado para mim e para você, meu amado irmão. Em 1 João 2, versículo 6, diz o seguinte: Quem diz que permanece em união com ele e ele mesmo sobre a obrigação de continuar andando assim como ele andou. Tá vendo como é pesado essas palavras? A gente diz que está em união com Yahshua, mas será que estamos andando como Yahshua andou? E se estamos andando, meu irmão, temos que continuar essa peleja. Temos que continuar dia após dia andando como Yahshua andou. Amando, perdoando, se entregando, se doando, obedecendo nos 4 pilares que sempre os irmãos frisam cada vez mais. Meus irmãos, você vê que o irmão está ali fraco na oração, chame o irmão para orar. Tá vendo que o irmão está fraco no jejum, com dificuldade, chame o irmão para jejuar. O irmão está ali sem fazer o partir do pão, pergunte ao irmão qual é a dificuldade do irmão. Tem um irmão ali ainda que não foi emergido, procure o irmão para que o irmão seja emergido, para que cada dia o corpo cresça mais, cresça em vida, em Yahshua Mashiach. Aqui na mesma passagem de 1 João, no versículo, perdão, mas passou uma moto aqui. Em 1 João, no mesmo versículo aqui, no versículo 1 e 2, no versículo 15 e 16, está escrito: Não amem nem o mundo, nem as coisas que está no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Tá vendo aí, meu irmão? O apóstolo Paulo, em sua sabedoria, ele fala que considerou tudo como esterco. Outro exemplo para nós é o irmão Paulo, o apóstolo Shaul. Ele estava ali sempre falando que, irmãos, eu vivo na carne, as coisas que eu quero fazer, essa eu não faço, mas as que eu não quero, essa sim eu faço. Então, que possamos, irmão, tá dando lugar mais ao espírito do que à carne, porque a carne sempre vai puxar para essas coisas aí, mundanas, o desejo da carne, o desejo dos olhos, bens, isso e aquilo. E será que nós estamos colocando em primeiro lugar o quê? As coisas do reino ou as coisas terrenas? As coisas da carne ou as coisas do espírito? E isso é o que vai nos levar ao reino. É a gente fazer sempre as coisas do reino. As coisas da carne a gente faz ainda porque o mal, querendo ou não, habita em nossa carne. Mas quando a gente olha para Yahshua e a gente pede, ó Yahshua, me socorre aqui, porque tu foi homem como nós e tu sabes, ó Yahshua, as nossas necessidades.
mas tira essas necessidades mundanas de mim e coloca a necessidade do Ruach, a necessidade do Pai, para que possamos alcançar o reino dia após dia. E assim, meu irmão, peça sabedoria a Iau, em nome de Yahshua, que Iau sempre vai lhe dar sabedoria para você vencer as batalhas desse mundo, que não são fáceis. Em Romanos, em Romanos 5:8 nos diz, mas Iau recomenda a nós o seu próprio amor por Yahshua ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Enquanto ainda éramos pecadores, Iau nos deu seu próprio amor, Yahshua Mashiach, o seu filho. Chegou lá, vai lá, meu filho. Eles pecam, mas eu vou lhe entregar por amor de mim mesmo, não deles, mas por amor. Ele, por amor dele mesmo, nos amou. E por que não podemos retribuir esse amor? Às vezes, irmão, estou enfatizando aqui a circunstância do amor, porque isso temos está impresso em nós, de nós regenerados, temos que estar todo dia exercitando isso em nós, o amor de Yahshua, o amor de Yahweh para conosco. Mesmo não merecendo, ele nos amou. Então, nós, como pessoas regeneradas, a gente tem que imprimir o amor de Yahshua em nós. E isso não vem de nós, vem de Yahweh. E que possamos cada dia fazer isso. Em Romanos 8, no versículo 37, diz: pelo contrário, em todas essas coisas somos completamente vitoriosos por meio daqueles que nos amou. Muitas vezes o inimigo joga flecha em sua mente dizendo que, não, não consigo, eu não vou conseguir. Mas você é mais que vencedor, meu irmão. Você é mais que vencedor, porque Iau te amou primeiro. Você tem que imprimir isso em sua mente que você é mais que vencedor. Não sou eu, não é o irmão que muitas vezes te fala isso, não. É Iau, através da palavra dele, através das escrituras, fala que você é mais vencedor no filho dele. Você é mais que vencedor. Você tem que ter essa consciência. E para você ser mais que vencedor, você tem que andar no amor, no filho. Você tem que estar no filho completamente, em Yahshua Mashiach, que é aquele que está lá todo dia, de junto do Pai. Quando o inimigo vai para lá acusar, ele está lá, não, Pai, aqui, ó, minhas mãos aqui furadas naquele madeiro, foi para remir isso aí, porque ele é mais que vencedor, e eu creio que ele está aqui, ele vai estar aqui no dia, no dia do arrebatamento, como vencedores, pegando a sua coroa. Cada um que está ouvindo essa palavra aqui, você é um vencedor, meu amado irmão. Tenha consciência disso e que possamos cada dia mais exercitar nossa mente para isso. Em Efésios 4:32, para encerrar aqui, meus queridos irmãos. Efésios, em Efésios, perdão, Efésios 5:15, diz o seguinte: assim, estejam bem atentos para não andarem como os tolos, mas como os sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Vou repetir essa palavra mais uma vez, que vai resumir praticamente o que nós conversamos aqui, entre o amor e a obediência, que é a palavra que diz o seguinte, Efésios 5:15. Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. E como é que você vai usar esse seu tempo, meu amigo, meu amigo, meu irmão, minha irmã? É buscando a palavra, orando, jejuando. Esse é seu melhor tempo. Seu melhor tempo é o hoje, é o agora. É isso aqui que você está fazendo, é o seu melhor tempo. Se revestindo da palavra de Al, se revestindo do amor dele, se revestindo do filho dele, buscando a presença dele. Existe melhor momento em sua vida do que esse,
esse momento aqui, de você estar lendo, de você estar na presença de algo, de você estar em comunhão com os irmãos. Isso aqui é o amor. Você está em amor, você está em união, você está em obediência à palavra de algo. E que possamos cada dia mais estar em comunhão com os irmãos, estar buscando a palavra, buscando se assemelhar a Yahshua Mashiach. E isso é o que vai nos fortalecer em Yahweh. E agradeço a oportunidade a todos vocês.